Bom, vamos lá, gente. Para terminar minha parte aí com vocês. A gente viu toda a parte de reação que eu estava falando com vocês, então desde cinética, que é a velocidade da reação, entalpia, que libera no calor, constantes de equilíbrio de uma reação, daí vimos um pouco de equilíbrio iônico, equilíbrio de ácidos, de bases. Agora a gente vai ver um pouquinho de produto de solubilidade, tá bom? Então vamos lá. O produto de solubilidade, ele é simbolizado, então, pelo KPS, ou então KS, que é uma constante de equilíbrio. Então, a gente continua aí com um termo de equilíbrio entre um sólido não dissolvido e os seus íons, tá? É igual a constante de equilíbrio iônica lá, tá bom? Então, vamos lá. Para que serve o produto de solubilidade? Em alguns casos, quando nós temos uma solução contendo um equilíbrio entre a fase sólida formada por um sal e uma fase líquida, o produto de solubilidade do sal permite calcular a quantidade de sal e a quantidade de íons presentes na solução. Então, em outras palavras, é possível saber, por exemplo, quanto do cloreto de prata fica no fundo de um copo de água quando adicionamos esse sal lá. Então, quando a gente tem um copo com água, a gente adiciona um sal lá dentro, a gente vai ter todo esse sal dissolvido ou não. E quando não, a gente consegue saber o quanto tem precipitado e o quanto tem dissolvido ali. Então, por exemplo, aqui eu tenho um exemplo do cloreto de prata, que ele não é totalmente solúvel. Então, eu vou ter o cloreto de prata no seu estado sólido e o Ag mais aquoso e o Cl menos aquoso. Tá? Então, quando eu vou montar o KPS, eu vou levar em consideração apenas o quanto de íons eu tenho dissolvidos, tá? Eu não estou levando em consideração aqui o meu sólido, tá? Vamos ver um pouquinho mais. Então, voltamos aqui. A gente tem aqui uma outra representação, onde eu tenho o S representando a solubilidade, tá? Do cloreto de prata. Então, eu tenho aqui a mesma reação que a gente tinha visto. Cloreto de prata sólido, a prata iônica e o cloreto iônico, né? O cloro iônico. E aí, a gente tem aqui a estequiometria de 1 para 1 para 1. Então, como um mol de Ag formado é para cada um mol de AgCl, então o S aqui que a gente vai usar, a gente vai saber, vai colocar esse S no lugar do Ag e vai colocar no lugar do Cl. É tudo 1 para 1 para 1. É como se fosse X. Esse S, eu estou colocando um S de solubilidade, mas eu podia ter posto um X, tá? Então, é 1x para 1x. Não é 1x para 2x. Depende aí da estequiometria da reação. Então, eu tenho, substituo aqui o KPS, eu escrevo, que é a concentração do íon Ag+, e a concentração do íon Cl-, e eu vou substituir no lugar o valor de S, tá? É uma unidade para uma unidade. Então, eu tenho que o KPS é S ao quadrado, é o valor da solubilidade ao quadrado. E eu posso achar a solubilidade se eu tiver o valor de KPS. Então, para isso, eu vou passar essa potência para o outro lado. Quando eu passo para o outro lado, eu tenho uma raiz quadrada. Então, eu consigo encontrar que a solubilidade, nesse caso, é a raiz quadrada do KPS, tá? Então, eu consigo ter... se eu tiver o valor do KPS de um sal, eu consigo descobrir a solubilidade dele. Se eu tiver só o valor de solubilidade, eu consigo descobrir o KPS. Aqui tem uma fórmula genérica, tá? Onde, quando não for apenas 2, for 3, 4, 5, o que seja, eu vou substituir aqui. E eu encontro dessa forma. Mas vamos deixar para ver isso aqui depois, tá? Primeiro eu quero que entenda isso aqui. Vamos para o próximo. Então, vamos lá. Esse outro sal. Eu tenho aqui o fluoreto de cálcio, e aí eu já não tenho mais 1 para 1 para 1. Eu tenho 1
para 1 para 2. Então, se eu substituir por S, eu vou ter S aqui embaixo e 2 S's aqui. Então, a quantidade que é dissolvida aqui é 2 vezes aqui, tá bom? Então, ó, como um mol de cálcio é formado para cada um mol disso, então eu tenho S para o Ca 2+, mas pro F menos eu tenho que ter o 2S. Então, eu vou montar a constante de solubilidade. Então, meu KPS é concentração de Ca2+, e concentração de F menos. Eu tenho aqui elevado a 1, porque é o coeficiente estequiométrico que está aqui, elevado a 2, que é o coeficiente estequiométrico que está aqui. Então, eu vou substituir por S, tá? Então, eu tenho aqui S elevado a 1, 2S elevado a 2. Quando eu faço isso, eu vou ter 4S elevado a 2, com mais um S aqui, eu tenho 4S elevado a 3. Então, se eu quero descobrir o valor da solubilidade, eu tenho que isolar esse S. Então, eu tenho aqui, ó, KPS é igual a 4S ao cubo. Eu vou elevar isso, o que que eu vou fazer? Eu vou passar isso aqui para cá. Então, eu vou ficar com raiz cúbica de KPS. Só que isso daqui está multiplicando. Eu vou passar para cá dividindo. Então, vai ficar raiz cúbica de KPS elevado sobre 4. Então, eu tenho o valor de KPS, eu consigo descobrir qual é o valor da solubilidade, tá? Então, a ideia aqui é conseguir trabalhar esses conceitos. Eu tenho que olhar para a estequiometria da reação, ver a reação balanceada, ver as proporções de mol 1 para 2, 1 para 3, que seja, e saber que a partir da montagem da constante de KPS, eu consigo substituir aqui pela letra S, podia, que nem eu disse, ser um X, o que for, e encontrar o valor da minha solubilidade a partir dos valores de KPS e da estequiometria da reação. Então, aqui eu tenho um exemplo de exercício, tá? O produto de solubilidade do CaF2 é 4 vezes 10 a menos 11. Então, esse é o KPS, produto de solubilidade. Calcule a solubilidade. Como que eu faço isso? Do mesmo jeito que a gente estava fazendo ali atrás. Eu tenho 1 para 1 para 2. Então, eu tenho um S aqui, 2 vezes o S aqui. Quando eu monto a constante, eu tenho essa forma aqui. Vou substituir os S's, eu encontro isso daqui. E então, eu tenho meu KPS 4S ao cubo, que a gente viu no slide anterior. Substituo, então, isolo, né, esse 4S ao cubo aqui. Aqui tá, então, solubilidade é igual raiz cúbica de KPS elevado sobre 4. É isso aqui, tá? Então, eu vou substituir o valor do KPS, que foi me dado 4 vezes 10 a menos 11. Eu encontro um S 2,2 vezes 10 a menos 4, tá bom? Vamos lá para um próximo. Continuar aqui. Quanto mais íons em solução, mais solúvel é a substância. Então, maior é o valor de KPS. Então, quanto maior o valor do meu KPS, quer dizer que minha solução, meu sal é bastante solúvel, tá? Então, essa afirmativa é verdadeira quando eu estou trabalhando com sais ou bases que são similares. Então, ao se dissociarem, liberam para o meio a mesma quantidade de íons, tá? Então, eu tenho aqui 2 compostos. Eu tenho sulfato de bário, que é um sal, e o sulfato de cálcio, que é outro sal. Eu tenho os valores de KPS, tá? Um é 7,1 vezes 10 a menos 5 e o outro é 1,1 vezes 10 a menos 10. Quem é maior? 10 a menos 5 é maior do que 10 a menos 10, tá? Lembra que isso aqui é um número negativo. Quanto maior aqui, menor é o meu número real, tá bom? Então, observe que esses 2 sais, eles são da mesma natureza. Eles liberam um cátion e um ânion, tá?
Então, a gente pode definir qual dos dois é mais solúvel apenas olhando pelo valor do KPS. Então, ó, veja que, observando somente a potência de 10, chegamos à conclusão que o KPS do sulfato de cálcio é maior. Então, ele é mais solúvel do que o sulfato de bário, tá? Então, era aquilo que eu estava comparando com vocês. Olhando aqui, eu tenho estequiometria 1 igual 1 para 1 aqui, então eu posso olhar só para o KPS e ver, aquele que apresentar um KPS maior tem uma solubilidade maior. Agora, quando eu tenho uma liberação de quantidades diferentes de íons no meio, eu preciso calcular a solubilidade utilizando o KPS, tá? Eu não posso fazer aquela comparação direta que a gente acabou de fazer. Então, com esses cálculos, a gente pode fazer a seguinte relação entre o produto de solubilidade e o seu produto iônico. Quando eu tenho o produto iônico, que é o valor da solubilidade ali, igual à constante de solubilidade, eu tenho uma solução saturada. Produto iônico menor do que o KPS, uma solução insaturada. Produto iônico maior que o KPS, solução saturada, tá? Então, vamos lá. O que é uma solução saturada, insaturada, supersaturada? Uma solução insaturada é quando eu tenho a concentração dissolvida de soluto é inferior à sua máxima solubilidade numa solução em equilíbrio. Então, vamos lá para um exemplo banal. Eu tenho um copo com água e eu vou colocar um copo com 100 ml de água. Vou colocar uma colher cheia de cloreto de sódio, que é o nosso sal de cozinha. Coloco lá uma colher. Misturo, 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 consigo dissolver tudo. Se eu colocar um pouco mais, eu ainda consigo dissolver tudo. Então, essa primeira dissolução que eu fiz, eu criei uma solução insaturada, que eu coloquei, foi dissolvido e eu podia ter colocado mais. Solução saturada é essa minha segunda. Quando eu peguei, coloquei mais um pouco, ele ainda dissolveu. Então, a concentração de soluto dissolvido é igual à sua solubilidade máxima. Agora, se depois eu colocar uma terceira quantidade de sal, eu não vou conseguir dissolver tudo. Eu vou ter um corpo de fundo, que a gente chama, um precipitado. Essa solução, ela é super saturada, tá? Porque eu estou colocando mais do que a sua solubilidade máxima, tá bom? Então, esses termos a gente tem que ter. E depois, para a próxima aula, eu vou mostrar as curvas, tá? Que a gente consegue olhar a curva de solubilidade e olhar para a curva e ver quando é um sal solúvel, insolúvel, uma solução saturada, insaturada, supersaturada, tá bom? Então, hoje eu quis trazer esses conceitos. Vamos dar uma olhada em exercício? Eu tenho aqui, ó, calcular a solubilidade do cloreto de sódio em água destilada. Então, eu tenho o valor de KPS do cloreto de sódio, ele quer a solubilidade. Então, vamos lá. Eu encontro, como é um cloreto de sódio, a gente viu que a reação era 1 para 1 para 1. Eu tenho aqui que montando, né, o KPS, eu vou encontrar, deixa eu ver se tá bom. Montando aqui o KPS, vou ter KPS é igual a G mais Seg menos S aqui, que vai me dar o S ao quadrado. Lembra? Aí eu vou isolar o S, eu vou encontrar, então, que o meu S é 1,3 vezes 10 a menos 5. A solubilidade é menor do que o valor do KPS. Então, esse sal aqui é solúvel nessa concentração. Se eu estivesse aumentando, poderia chegar até o valor do KPS, é uma solução saturada. Passou, ficou maior do que, ficou um valor aí maior do que o valor daqui, aí eu já não consigo mais dissolver, tá? Na realidade, esse daqui já é um valor maior, né? Então, é por isso que a gente não dissolve tudo, a gente dissolve uma parte. Depois a gente consegue fazer melhor essas comparações, tá bom?
Vamos pro próximo. A solubilidade de Ag3PO4, que é o fosfato de prata, é 4,8 vezes 10 a menos 6 mol por litro. Então, ele deu a solubilidade. Ele quer que calcule o KPS. Então, eu vou aqui, põe aqui. Então, é 3:1 aqui, tá? Então, ó, quando eu monto, eu tenho, ia ser aqui, ó, aí eu vou ter que multiplicar, vamos lá. Aqui eu estou montando, eu tenho 3:1. Aí o valor da solubilidade é 4,8 vezes 10 a menos 6. Para esse aqui, que é 3 vezes, ó, ele multiplicou isso aqui por 3. E para esse daqui, ele deixou 1, tá? Então, eu só vou substituir os valores. E eu vou encontrar aqui 1,4 vezes 10 a menos 20. Próximo. Ele quer saber o produto de solubilidade do KF2. Ele deu, na realidade, o produto de solubilidade é 4 vezes 10 a menos 11. E está pedindo para calcular a solubilidade. A gente faz aquilo que a gente já fez. Isola, né? Substitui, isola e encontra aqui o valor da solubilidade. 2,2 vezes 10 a menos 4. Tá bom? Então, a ideia hoje é introduzir o que é a constante de solubilidade, mostrar como os exercícios podem aparecer, introduzir os conceitos de saturado, insaturado, supersaturado, e não se preocupem em conseguir fazer hoje as relações entre KPS e essas soluções, mas sim entender esses conceitos básicos. Daí depois, para a nossa próxima aula, eu gravo isso para vocês, tá bom? Então, tem exercício no Super Professor, fiquem à vontade, tá certo, gente? Muito obrigada novamente pela atenção e até a próxima.